Olá, eu sou Alexandre Silvério, sócio CIO da Azequest e estou aqui hoje para falar um pouco sobre o desempenho dos nossos fundos e do cenário de investimentos no mês de fevereiro de 2018. O mês de fevereiro de 2018 não foi um mês fácil para nós gestores, foi um mês de intensa volatilidade, um grande aumento de risco, principalmente em função do cenário externo. E esse aumento de risco veio acompanhado de uma forte queda, como há muito tempo a gente não enxergava nas ações americanas. Como exemplo, o índice S&P 500 terminou o mês caindo quase 4% e durante o mês chegou a ter uma queda acumulada de mais de 8%. E também se refletiu nas moedas, com o dólar pela primeira vez, depois de muito tempo, ganhando em relação às moedas dos países tanto desenvolvidos quanto países emergentes, quase 1,7% no mês, vindo da mínima dos últimos 4 anos que aconteceu durante o mês de fevereiro. O cenário externo foi impactado principalmente pela divulgação de dados mais fortes de inflação nos Estados Unidos. Do ponto de vista de crescimento econômico, da atividade econômica, a gente segue com um cenário extremamente construtivo. Os dados, tanto de PMIs na China, na Europa e mesmo no Japão, e os dados de crescimento do mercado americano seguem mostrando um crescimento sincronizado das principais economias globais. Isso é um fato bastante positivo. O que nos preocupa e que é o grande risco do nosso cenário, do ponto de vista do cenário externo, sem dúvida alguma, é o dado de inflação. E por isso o aumento de volatilidade veio logo após a divulgação, logo no início do mês de fevereiro, de um dado mais forte do que o esperado de rendimento de hora trabalhada no mercado americano. Posteriormente, a inflação ao consumidor também saiu um pouco acima do esperado e o Fed acabou vindo, através de alguns comunicados, através de algum discurso dos seus principais diretores, a acalmar o mercado. De qualquer forma, o Treasury, o juro americano de 10 anos, que é um grande termômetro de risco para os mercados globais, teve um mês extremamente volátil, chegou a atingir as máximas de muito tempo, próximos a 3% de rendimento, e terminou o mês um pouco abaixo disso. O nosso cenário global segue sendo um cenário, como eu falei, construtivo, mas essa questão da inflação é algo que nos leva a prestar bastante atenção e esse é o risco principal na nossa visão para esse cenário benigno que a gente acredita que irá continuar para os próximos meses. Em relação ao cenário doméstico, o cenário doméstico teve boas notícias do ponto de vista econômico. Acho que a principal delas foi uma manutenção de trajetória bastante controlada da inflação aqui dentro. A inflação do mês de janeiro, o IPCA de janeiro foi 0,29%, o menor número para o mês de janeiro desde o Plano Real, desde 1994, mostrando claramente que a inflação segue absolutamente sob controle. O acumulado de 12 meses da inflação segue abaixo de 3%, o que é um número espetacular do ponto de vista do Brasil. Além disso, essa inflação vem sendo acompanhada por uma recuperação econômica. Os dados de atividade seguem também mostrando uma recuperação que a gente já previa e a gente já havia comentado em alguns vídeos anteriores, e isso torna o cenário doméstico extremamente otimista na nossa visão. O mercado, a partir desses números de inflação mais baixos, passou inclusive a discutir o possível corte de juros na próxima reunião, agora em março, para 6,5%, a Selic atualmente em 6,75%. Do nosso ponto de vista, para o cenário de médio e longo prazo, esse corte adicional de 25 basis points na Selic não fará grande diferença, mas sem dúvida pode corroborar esse cenário ainda benigno que a gente enxerga de inflação de curto prazo. Os nossos fundos no mês de fevereiro tiveram um mês extremamente favorável em todas as nossas estratégias. A gente vem trabalhando com um cenário de investimento otimista para o Brasil, baseado nessa combinação de cenário externo favorável, dado o crescimento global sincronizado das principais economias e dessa recuperação econômica no Brasil num ambiente de juros muito baixo. Isso fez com que os nossos fundos de renda variável tivessem um mês bastante positivo, com destaque para a nossa estratégia long short. Nosso fundo Azequest Total Return teve um rendimento de 1,6% em fevereiro, isso é 344% do CDI, e em 12 meses o fundo apresenta um rendimento de 12,12% nominal, um acumulado de 135% do CDI. Os ganhos principais vieram de posições compradas nos setores de petróleo, setores de papel e celulose,
e também no setor de serviços financeiros. Posições vendidas do Total Return se concentraram nos setores de telecom e de consumo básico. Os nossos fundos macro também tiveram excelente performance. Gostaria de destacar aqui o nosso fundo Azequest Multimax, que teve uma rentabilidade de 1,8% no mês de fevereiro, isso dá 378% do CDI. Esse fundo completou um ano agora na primeira semana de março e vem apresentando resultados excelentes nesses 12 meses. Até o dia 5 de março, em 12 meses, esse fundo rendia 19,3%, o que dá 217% do CDI. A estratégia macro como um todo se beneficiou no mês de fevereiro, principalmente de ganhos nos cenários internacionais, nos mercados internacionais. Uma grande parte disso veio de uma posição vendida em S&P, que originalmente era uma posição de hedge, mas que se tornou uma posição bastante vencedora. Além disso, tivemos ganhos em posições compradas tanto no euro quanto no real contra o dólar, e também uma posição que apostava na alta tomada, no caso, da Treasury americana. Nossa estratégia crédito também teve um desempenho bastante favorável, tanto o nosso fundo LUT quanto o nosso fundo Alto renderam acima das suas metas de rentabilidade. O Azequest LUT rendeu 106% do CDI em fevereiro, o Azequest Alto 111%. Isso veio tanto de um fechamento mais generalizado dos spreads de crédito, quanto também nas estratégias de juro real, de um fechamento de toda a curva de juros, tanto na parte média quanto na parte longa da curva de juros reais. E finalmente, na estratégia de arbitragem, os nossos dois principais fundos dessa estratégia, o Azequest Legan Low Vol e o Azequest Legan Termo, ambos também tiveram rentabilidades acima das suas metas. O Low Vol fechou a 105% do CDI e o Termo a 107% do CDI. Era isso para esse mês, muito obrigado e aguardo vocês no próximo vídeo da Azequest.